amigos, como vão? Tudo bem? Aqui estou eu, Nelson Júnior, iniciando mais um programa Nelson Júnior. Jogo rápido, como vocês sabem, sou endorser TiaFlex, uso os cabos TiaFlex e TiaFlex é o apoio desse programa. E estou aqui para citar uma coisa bem interessante. Nós temos um grande problema enquanto músicos porque nós nos isolamos no nosso instrumento, nós pegamos e fazemos tudo pensando nele. E quantas vezes não temos que trabalhar, quando estamos realmente no mercado profissional, com instrumentos diferenciados, que por vezes nos surpreendem quando nós não temos o diálogo com ele. O que eu quero dizer com isso? Vou dar uma explicação rápida para que você compreenda o que eu quero dizer. Quando você está com uma banda que toca com a afinação deslocada, ou seja, meio tom abaixo, e você está na afinação normal, todos os instrumentos que estão, quando você está tocando ali com aquela afinação ali, todos os instrumentos, você tem que, eu tenho que calcular diferente, porque aquele pessoal está com afinação diferenciada. Mas isso é fácil de compreender quando você pensa na afinação diferente que está sendo posta, porque aí você pensa, está todo mundo com afinação abaixo. Existem instrumentos de sopro cuja afinação é diferenciada. Existem, na verdade, é um caso a comentarmos mais para frente sobre esses instrumentos que você precisa fazer transposição para ter o diálogo exato com eles. Mas é interessante, esse assunto veio há pouco tempo aí, conversando, às vezes você conversa com algum amigo e você nota que quando os músicos eles estão trabalhando, estão produzindo com seus instrumentos, muitas vezes ele não se preocupa com como funcionam todos os outros instrumentos. E tem que haver uma curiosidade, porém, como isso geralmente fica ao cargo de regentes, de arranjadores, às vezes a gente não se aprofunda. Me lembro que a primeira vez que vi uma matéria bem legal sobre a questão de transcrição para instrumentos de sopro, com uma tabela inclusive de transposição, foi feita pelo meu amigo, grande guitarrista Joey Mograbi, e se eu não me engano foi numa revista Toque para Quem Toca, faz muito tempo. Mas até aí, às vezes, como nós não aplicamos tudo isso no nosso dia a dia, nós não nos atentamos da importância, até que um dia você tem que tocar com um saxofonista. E quando você tem que tocar com um saxofonista e você fala, o tom é lá, e ele toca, ele normalmente já sabe que tem que transferir. E aí quando você vai tocar com um saxofonista e você fala, olha, você tem que tocar no tom tal, a afinação dele está diferente. A afinação dele está diferente porque o instrumento dele tem um outro parâmetro. Assim como eu falei, você pode ter uma guitarra e afinar 2 tons abaixo, e aí você toca o teu dó não é o dó do outro que está tocando em 440 Hz. Assim sendo, a maior parte dos saxofones, por exemplo, eles são transpostos porque você tem a afinação deles no parâmetro de Si bemol ou Mi bemol. Isso quer dizer que existe essa diferença entre eles. Quando um saxofonista estiver tocando com você, em geral, os saxofonistas que pegam esse pesado fardo de ter que ficar fazendo transferências mentais, exatamente porque eles diferem até do piano. Então, o parâmetro da nota do piano sendo dó, que é a afinação em dó, para eles é diferente. Assim sendo, se um cara está tocando com você, se você quiser escrever para um sax, você vai escrever para o saxofone, você vai fazer o arranjo, você tem que pensar no seguinte: o cara está tocando, você está fazendo a música em dó, você tem que calcular para os saxofones, que tem
a afinação em si bemol, você tem que calcular um tom à frente. Ou seja, você vai ter que, na hora de escrever a música em ré. Você tem que escrever tudo deslocado para ré. Por quê? Porque a afinação dele é em si bemol. Desse jeito, se você vai escrever para dó, você tem que escrever um tom à frente. Porque para ele, como a afinação dele é deslocada, como a afinação dele, o dó dele não é o teu dó, por causa desse deslocamento que vai para um tom para trás, né, você precisa pegar e deslocar a escrita dele um tom para frente. Porque como ele foi um tom para trás, o dó dele, o parâmetro auditivo dele é esse. Então você precisa deslocar para frente. Ficou claro? Na hora que você vai escrever a partitura para o sax, se a música está em dó, você a escreve em ré. Compreendeu? A mesma coisa vai ocorrer com o saxofone que estiver em mi bemol. Como eu disse, em geral, os saxofonistas já são escolados e os caras, olha, eu vou ler alguma coisa ali e o cara já faz a transposição ou já entende transposto. Mas se você vai escrever para o cara interpretar aquilo ou vai tentar se comunicar com o cara de uma forma imediata e às vezes a transposição fica um pouco difícil, o cara está em dó, né? Você está em dó, o saxofone dele tem a afinação em mi bemol, você vai ter que transcrever aquilo para ele em lá. Compreendeu? Os saxofones afinados em si bemol, você tem que trabalhar um tom à frente. Os saxofones, isso que eu digo de raciocínio, tá? O raciocínio é você pega o tom que você está para você pensar rápido, né? Porque não é uma questão de tonalidade, como eu já disse, a questão é o referencial de afinação do instrumento. Quando é si bemol, você tem que pensar um tom à frente. Quando é mi bemol, você tem que pensar, para você pensar rápido, você sendo guitarrista e tal, você calcula a sonoridade que ele está tocando, para bater com a sua, você pensa um tom e meio atrás. Ou seja, pegando o dó como parâmetro, o cara que está com o sax afinado em si bemol, ele tem que estar tocando ré para bater com o seu dó. Aí vai ser a mesma nota sonoramente, mas como a afinação do instrumento dele é diferenciada, aí é que você vai ter esse parâmetro de igualdade. Porque é como se você afinasse um tom para trás, aí obviamente você tem que tocar um tom para frente, porque a tua afinação é diferente. Mesma coisa, mi bemol. Quando o cara está com a afinação do sax em mi bemol, você tem que calcular, em vez de estar tocando, se você tocar a nota dó, o teu dó para bater com a nota que o sax vai ser executado, vai ser lá. O sax estará executando a nota lá, para ele, no referencial dele. Compreende? Na verdade, é a mesma nota, sonoramente é a mesma nota, mas a afinação é que nem como eu disse, você afinar, se eu afinar o meu misão em ré, ele vai ter uma outra característica em relação às outras notas. Só que é mais fácil para a gente perceber esse negócio, o cara está tocando todas meio abaixo, então quando eu vou tocar com ele, ele estiver fazendo um mi, o mi dele não é mi, porque a afinação é diferente. Quando se trata de instrumentos de sopro e você for escrever para eles, vai acontecer isso. Existem instrumentos cujo parâmetro de afinação é diferente do parâmetro usado no piano, por exemplo. Por isso, quando os instrumentos vão tocar junto, e existem inclusive algumas peças clássicas de violão, cuja afinação do bordão e a afinação das cordas pode ter alguma alteração. E aí o que acontece? Você tem que escrever raciocinando isso. Porém, o que acontece?
Se você está escrevendo uma partitura, se você está fazendo um arranjo, ou você vai improvisar com um saxofonista, e esse saxofonista não é tão ligeiro, tão hábil na questão de transferência, que em geral eles têm que ficar muito ligeiros com isso, porque eles estão constantemente tocando com piano, então eles já sabem mentalmente a transferência. Que sempre você tem que trabalhar. Quando você está na afinação e alguém fala uma nota, você tem que calcular aquilo para frente, para sair. Eles já sabem isso, já é uma coisa normal para eles. Mas quando você escrever para eles, você vai ter que saber que o parâmetro deles não é o mesmo parâmetro de afinação que você usa. Olha que coisa interessante, eu acredito que muitos que estão aí assistindo não sabem, porque em constância eu me deparo com músicos que não tiveram essa experiência e não precisam disso no dia a dia, e então não sabem que existe uma necessidade de transposição. Assim sendo, fica muito claro que é importante que vocês pesquisem. Vão lá, pesquisem os instrumentos que têm afinação diferente, pesquisem as claves diferentes, pesquisem, mesmo que você pesquise e esqueça, mais para frente você volta. Essa parte teórica é importante. Procure um bom professor de teoria, procure estudar história da música e assim estabeleça algo para você, uma meta de sair um pouco do usual, entender teoria um pouco mais a fundo e saber que música é uma coisa realmente muito ampla. Até mais!